Manipuladores só precisam de uma coisa para te controlar: prever sua reação. Eles contam que você sinta culpa, que tente se explicar, que ceda ao desconforto, e quanto mais você repete esse padrão, mais fácil é para eles te dobrar. É por isso que hoje vamos quebrar esse ciclo. Aqui você vai entender como a imprevisibilidade estratégica faz qualquer manipulador ficar cego, incapaz de acessar suas emoções, impossível de puxar suas cordas. E enquanto você escuta, já me diga nos comentários, qual padrão emocional você sente que os outros mais usam contra você? A resposta pode revelar onde começa a sua libertação. Manipuladores não precisam ser brilhantes, eles só precisam que você seja previsível. E a verdade dura é que a maioria das pessoas repete as mesmas respostas emocionais há anos. Culpa automática, pressa em resolver um conflito, medo de desagradar, a necessidade quase infantil de explicar cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Tudo isso cria um padrão tão estável que um manipulador experiente consegue prever suas reações com a precisão de um relógio. Eles observam seus ciclos emocionais como quem assiste a uma série repetida. Sabem quando você vai ceder, quando vai se justificar, quando vai tentar ser compreensivo e até quando vai se calar para evitar desconforto. Eles leem seus medos, exploram suas inseguranças e apertam exatamente os botões que te fazem perder o controle. O mais cruel é que esse mapeamento emocional acontece de forma silenciosa. Você não percebe o quanto está sendo lido até o momento em que descobre estar preso em um jogo psicológico previsível demais para ser vencido. E é justamente isso que a Lei 17 corrige. Quando você destrói o padrão, você destrói o poder deles. Essa é a verdadeira libertação estratégica. E quase ninguém aprende isso cedo o suficiente. E aqui vai algo que muitos não gostam de admitir. Se alguém consegue prever como você reage, essa pessoa já domina você. Se esse pensamento te atingiu agora, se fez você lembrar de alguém específico, então você está começando a enxergar o mapa oculto do jogo. Aproveite esse momento de clareza e já deixa o like agora, porque a partir daqui começamos a desmontar tudo que te tornou previsível até hoje. A Lei 17 expõe uma verdade incômoda. O que as pessoas não conseguem prever, elas temem. A imprevisibilidade cria um campo de força psicológico, uma névoa estratégica que impede manipuladores, dominadores sociais e chantagistas emocionais de saber onde pisam. O desconhecido paralisa. E no jogo do poder, hesitação é fraqueza. Fraqueza deles, não sua. Ser imprevisível não significa agir de forma caótica ou explosiva. Significa não entregar o roteiro emocional que esperam de você. Significa quebrar a lógica interna do manipulador, arrancando dele a única coisa que lhe dá vantagem, a certeza. Quando você se torna ilegível, ele perde completamente o mapa mental que construía para te controlar. Ele não sabe mais se você vai recuar ou avançar, se vai falar ou se vai silenciar, se vai ceder ou virar o jogo. Imprevisibilidade é uma arma porque cria dúvida, e dúvida cria medo. Pessoas que vivem do controle emocional dos outros entram em colapso quando suas previsões deixam de funcionar. Elas começam a errar, exagerar, se contradizer, implorar, e é nessa rachadura que você assume o domínio psicológico da situação. O ponto central é simples: o imprevisível não pode ser manipulado. E enquanto você absorve isso, reflita. Quantas vezes você foi manipulado exatamente porque reagiu do mesmo jeito todas as vezes? Percebe como isso te tornou fácil de ler? Se essa pergunta te toca, então você já está entrando na mentalidade da Lei 17. Continue, porque no próximo capítulo você verá o que acontece quando o manipulador percebe que perdeu o controle sobre sua mente. Quando você quebra o padrão emocional que o manipulador conhece, algo fascinante acontece. Ele entra em pânico silencioso. Manipuladores vivem do previsível. Precisam antecipar como você reage para montar cada jogada. Quando isso desaparece, eles perdem completamente a sensação de controle. E nada é mais desesperador para um dominador social do que perceber que seu script não funciona mais. Primeiro vem a confusão. Eles testam as provocações usuais esperando que você responda como sempre. Mas você não responde. Ou responde diferente, ou não reage. É como se você tivesse desconectado os fios que eles puxavam há anos. Depois surge a ansiedade. O manipulador começa a intensificar a tentativa de controle. Fala mais alto, muda de assunto, tenta te culpar, tenta te sensibilizar. Tudo para recuperar a previsibilidade perdida. Ele se torna emocionalmente mais volátil porque perdeu o terreno seguro do roteiro psicológico.
E então chega o estágio final, o erro. Quando o manipulador percebe que não consegue mais prever você, ele começa a cometer deslizes estratégicos. Fala demais, revela intenções, entrega inseguranças, expõe suas fraquezas. Um manipulador cego é um manipulador vulnerável. Para ilustrar, imagine uma pessoa acostumada a te desestabilizar com frases como: "Você sempre exagera, calma, você está vendo coisas, eu só quero que você entenda." Assim que você quebra o padrão, respondendo com frieza, silêncio ou neutralidade, essa pessoa perde totalmente o chão. Ela não sabe mais como te guiar emocionalmente. E é aí que você percebe a verdade. Quando você se torna imprevisível, o manipulador se destrói sozinho. Se isso fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precise enxergar esse mecanismo oculto. Sua atitude pode libertar outra pessoa desse ciclo invisível. Até aqui você entendeu o princípio psicológico da Lei 17. Agora vamos para o ponto mais prático. Como quebrar o script do manipulador na vida real. A boa notícia é que você não precisa levantar a voz, confrontar, humilhar ou criar conflito. Manipuladores não são derrotados pela força, mas pela ausência dela. Você os destrói removendo o que eles mais precisam, seu padrão emocional. A primeira tática é o silêncio estratégico. Manipuladores esperam que você explique, se defenda, se justifique. Quando você fica em silêncio, não como fuga, mas como escolha, eles entram em curto-circuito. O silêncio é a arma mais subestimada do poder psicológico. A segunda tática é a mudança brusca de ritmo emocional. Se você sempre reage rápido, responda devagar. Se você sempre responde devagar, responda rápido. Mude o timing. Isso confunde o manipulador porque ele não sabe se está lidando com submissão, resistência ou frieza calculada. A terceira tática é responder de forma inesperada. Não emocional, não agressiva, apenas inesperada. Por exemplo, diante de uma acusação manipuladora, dizer calmamente: "Interessante que você pense isso." Essa frase desmonta qualquer tentativa de controle, porque não segue o roteiro. A quarta tática é recusar a explicação emocional. Quando você para de justificar como se fosse culpado, o manipulador perde a ferramenta mais importante. Você quebra a estrutura que ele usa para te manter preso. E aqui vai um ponto poderoso. Imprevisibilidade não é agir diferente. É impedir que o manipulador saiba o que esperar. Se alguma dessas táticas já te fez lembrar de uma situação específica, deixe um comentário dizendo: "Estou quebrando o script." Mais que for, e vai assumindo o controle psicológico. Agora chegamos ao ponto mais afiado da Lei 17. As microquebras de padrão. Ações tão sutis e rápidas que desarmam um manipulador antes mesmo que ele perceba. São movimentos pequenos, mas de impacto enorme, porque interferem diretamente no mapa emocional que ele construiu sobre você. A primeira microação é a pausa de 5 segundos. Toda vez que alguém tentar te pressionar emocionalmente, te provocar ou te empurrar por uma resposta impulsiva, pare. Conte mentalmente até 5. Não desvie o olhar, não mude a expressão. Só espere. Essa pausa destrói o ritmo emocional do manipulador e o impede de te guiar. A segunda microquebra é a resposta neutra. Manipuladores se alimentam de emoção, seja da sua culpa, da sua raiva ou da sua tentativa desesperada de se explicar. Quando você responde com um simples entendi ou ok, você corta a ponte emocional e deixa o manipulador sem combustível. A terceira microação é desviar o foco. Quando te atacam, esperam que você se defenda. Quando você responde com algo completamente fora do script, como "isso é o que você realmente pensa", ou "o que te faz dizer isso agora", o manipulador perde o equilíbrio. A quarta microquebra é ignorar a isca emocional. Manipuladores soltam pequenas provocações para testar sua reatividade. Quando você age como se a isca fosse invisível, a sensação de controle deles evapora. E por fim, a quinta microação: mudar o tom de voz no momento certo. Falar mais devagar, mais baixo ou mais firme desmonta a tentativa de controle, porque desloca o eixo emocional da conversa. Essas microquebras funcionam porque enviam uma mensagem silenciosa: você não é mais manipulável. Se alguma dessas técnicas já te deu uma ideia de como agir hoje mesmo, deixe um like agora, porque no próximo capítulo você vai ver isso aplicado em situações reais, onde a imprevisibilidade salva sua mente. Agora vamos colocar a imprevisibilidade em ação dentro de cenários reais, exatamente onde manipuladores prosperam. E é aqui que a Lei 17 mostra seu poder brutal. Imagine um relacionamento onde alguém pratica gaslighting,
distorce fatos, invalida emoções, coloca a culpa em você. A previsibilidade emocional torna isso fácil. Você se justifica, explica, tenta provar que não está imaginando coisas. Mas quando você passa a responder com frases neutras como "eu ouvi o que você disse" ou com silêncio calculado, o gaslighting perde a força. O manipulador não consegue mais te puxar para o labirinto emocional que ele controla. Agora imagine a chantagem emocional familiar. A pessoa diz: "se você não fizer isso, você não se importa comigo." Normalmente isso ativa a culpa imediata. Mas quando você quebra o padrão e responde com calma: "eu me importo, mas isso não muda minha decisão", a chantagem colapsa. O manipulador percebe que o botão emocional que ele usava não funciona mais. E no ambiente profissional, o cenário mais comum, o chefe dominador que pressiona com urgência falsa, controla pelo medo e te força a reagir com ansiedade. Aqui a imprevisibilidade é fatal para ele. Quando você responde devagar, mantém postura firme e diz com frieza: "vou analisar e retornar no tempo adequado", ele perde o poder de acelerar seu emocional. A verdade é simples: quando você muda sua previsibilidade, o manipulador perde o jogo, em qualquer ambiente. Se algum desses cenários te lembrou de alguém, é porque a Lei 17 já começou a fazer seu trabalho. Existe um erro comum quando as pessoas tentam aplicar a Lei 17: confundir imprevisibilidade com instabilidade. A primeira fortalece sua posição, a segunda destrói sua credibilidade. A imprevisibilidade real não depende de explosões emocionais ou mudanças bruscas de comportamento. Na verdade, ela nasce da calma constante. É essa estabilidade silenciosa que cria a base para movimentos imprevisíveis, porque a pessoa que mantém a serenidade é a última que um manipulador consegue controlar. O nome disso é mistério estável. Você não precisa se tornar frio ou distante, mas precisa deixar de ser emocionalmente decifrável. Quando você mantém uma postura tranquila, mas muda estrategicamente a forma como responde, você se torna enigmático, inalcançável, um jogador invisível. E para deixar claro, você não precisa esconder sua personalidade, apenas precisa remover o acesso direto às suas reações. A imprevisibilidade entra quando você não entrega automaticamente o que esperam de você. Às vezes isso é silêncio, às vezes é uma pergunta, às vezes é apenas não morder a isca. O efeito: pessoas manipuladoras param de tentar te controlar porque percebem que não conseguem mais prever seu comportamento. E manipuladores não sobrevivem sem previsibilidade. Se isso fez você pensar em como as pessoas ao seu redor leem suas emoções, comente mistério estável. Quero ver quem está absorvendo essa virada psicológica. Quando você começa a aplicar a Lei 17, algo profundo acontece. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. A transformação não é superficial, não é cosmética, é estrutural. Você deixa de ser alguém fácil de ler, fácil de manipular, fácil de desestabilizar, e começa a se tornar aquilo que poucos conseguem enfrentar: um estrategista ilegível. Antes você reagia por instinto, caía em provocações, se explicava demais, se culpava rápido, e cada uma dessas reações te tornava transparente como vidro. Mas agora, com cada microquebra de padrão, cada pausa calculada, cada silêncio estratégico, você se torna menos óbvio, menos acessível, menos capturável emocionalmente. E o mais interessante é que essa transformação não depende da aprovação dos outros. Ela depende apenas de uma mudança interna. Você finalmente entende que não precisa ser previsível para ser respeitado. Na verdade, é justamente o contrário. As pessoas passam a te tratar com mais cautela, mais respeito, mais distância estratégica, porque perceberam que você não opera mais nas reações automáticas que elas controlavam. Essa é a blindagem emocional que tantos buscam, mas poucos conseguem construir. Imprevisibilidade não é apenas uma estratégia, é uma evolução psicológica, uma mudança no seu eixo interno, uma declaração silenciosa: eu vejo o jogo, eu entendo o jogo, e agora eu controlo o ritmo. Se você já sente essa mudança começando dentro de si, comente abaixo: estou me tornando ilegível. Isso sela o início da sua nova postura mental. Ignorar a Lei 17 sempre cobra um preço. Quem permanece previsível vira presa. Quem reage igual todas as vezes vira marionete. E quem insiste em ser emocionalmente transparente acaba sendo quebrado por aqueles que dominam o jogo. A previsibilidade é a marca dos vulneráveis. E no mundo real, vulnerabilidade emocional não desperta compaixão, desperta predadores. Os que falharam aqui terminaram esvaziados, manipulados, usados, reduzidos ao eco do controle de outra pessoa.
Esse é o destino inevitável dos que ousam subestimar a imprevisibilidade. Agora, se realmente compreendeste o poder desta lei, responde-me isto. Poucos veem além das aparências. Serás um deles? Numa sala silenciosa, duas sombras observam um jogador mover suas peças. Uma sombra muda o ritmo, outra repete sempre o mesmo gesto. Uma avança sem avisar, a outra anuncia cada movimento antes de tocar no tabuleiro. Ambas as três tunam batentroli. Apenas uma delas jamais fi. Quem é o verdadeiro vencedor? Aquele que fala sempre a verdade, ou aquele que nunca revela quando está mentindo? E cuidado, uma das respostas parece correta, mas só uma delas domina o tempo, a percepção e o medo. Às vezes o silêncio é a confissão mais alta. Às vezes a hesitação é o golpe final. Deixe sua resposta nos comentários e veremos quem realmente compreendeu o poder desta lei. Poucos ousam responder, e menos ainda acertam.